Olá, meu nome é Estefânia, sou acadêmica do 10º período de Fonoaudiologia e voluntária do Centro de Memória da Medicina da UFMG. Irei acompanhá-los na audiodescrição da exposição virtual O Sono nas Artes, elaborada como comemoração da Semana do Sono, a qual ocorre no mês de março. A primeira imagem traz a chamada da amostra com a inscrição O Sono nas Artes, em letra maiúscula, nas cores preta e roxa e sob um fundo branco e em primeiro plano. Em segundo plano, tem a reprodução de uma obra de Mary Cassatt, denominada Bebê a Dormir, que mostra uma mulher jovem, branca, com cabelos castanhos, preso em coque alto, vestindo roupa em cores claras com estampa floral. A jovem segura uma criança nua e loira dos cabelos lisos, que descansa a cabeça no colo da jovem. Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Medicina, Centro de Memória da Medicina. Luciano Amedê Peire Filho, coordenação. Luciana Diniz Silva, subcoordenação. Etel Misaí Cooper-Schmidt, historiadora. Raiza Mendes Fernandes de Souza, bibliotecária. Ana Carolina Mello, estagiária em museologia. Esta exposição foi idealizada por Ana Elisa Ribeiro, graduada em medicina pela UFMG em 2001 e mestre em ciências da saúde pela mesma instituição em 2007. É professora do Departamento de Pediatria, membro do Departamento de Medicina do Sono da Sociedade Brasileira de Pediatria e presidente do Departamento de Medicina do Sono da Sociedade Mineira de Pediatria. A mini-biografia da professora está inscrita em letras pretas sobre fundo branco. Ao lado, reprodução da obra Sleeping Girl, ou Garota Dormindo, na tradução livre, de Domenico Fetti. A obra figurativa representa uma jovem branca em repouso, com os braços cruzados sobre uma plataforma elevada, coberta por um tecido vermelho com detalhes em dourado. O rosto repousa sobre as mãos e tem os cabelos soltos na cor castanha, com acessórios e flores e pérolas no cabelo. Abaixo, faixa branca com os logos da UFMG, da Faculdade de Medicina, UFMG e do CEMEMOR. Uma breve história da medicina do sono. Ainda que os distúrbios do sono não sejam manifestações novas, este campo da medicina é relativamente recente. E embora a curiosidade acerca dos mistérios do sono tenham seus registros mais antigos, com Hipócrates em 400 anos antes de Cristo, é a partir do século XIX que o campo ganha maior dimensão científica. Ao lado da inscrição, reprodução da obra The Little Violinist Sleeping, de Anthony Auguste Ernest, que mostra uma criança branca que dorme apoiada em uma superfície semelhante a um encosto de cadeira. Ele tem uma expressão serena, nariz fino e lábios rosados abertos em um rosto retangular. Usa chapéu tipo coco em cor escura, paletó na cor marrom e tem um violino pendurado sobre o ombro. A seguir, será apresentada uma breve linha do tempo com os principais marcos do desenvolvimento do campo. Todo o texto é apresentado em letras pretas, conectados por um traço retilíneo roxo, sob fundo claro. 400 anos antes de Cristo, Hipócrates relata suas observações sobre o sono. Pessoas que gemiam e choravam durante o sono, algumas em estado de sufocamento e posteriormente voltando à normalidade e ao estado racional como estavam antes do sono. 350 anos antes de Cristo, Aristóteles observou que todas as criaturas dormem. Em 1672, Thomas Willis descreve as pernas inquietas. Em 1729, astrônomo francês Jean-Jacques d'Orthoz de Maïran descreve o relógio biológico. Em 1869, William Hammond chama de vigília persistente o que atualmente é a insônia. Em 1880, Jean-Baptiste Edouard Gelineau descreve a narcolepsia.
Em 1898, William Wills associa a obstrução nasal e a sonolência diurna. Em 1918, William Osler associa a insônia e os sintomas mentais e a sonolência e a insuficiência cardíaca congênita. Em 1945, Carl Axel Ekbom apresenta a síndrome das pernas inquietas. Em 1953, Nathaniel Kleitman e Eugene Asserinsky documentam o sono REM. Em 1957, William C. Dement descreve o sono REM nos gatos. Em 1960, Alan Restechef explora a psicologia dos sonhos. Em 1968, Roger Brogton descreve parassonias como distúrbios do despertar e não relacionado aos sonhos. Em 1969, Alan Restechef e Anthony Cales produzem o primeiro manual de classificação do sono. Em 1972, primeiro simpósio sobre a apneia do sono na Itália. Em 1976, Charles Kizelis descreve o ritmo de secreção de cortisol em 24 horas em humanos. Em 1978, primeiro exemplar da revista Sleep. Editor é Christian Guilleminault. Em 1986, grupo de Minnesota descreveu o distúrbio comportamental do sono REM. Em 1993, a legislação dos Estados Unidos estabelece o Centro para a Pesquisa de Distúrbio do Sono. Em 2011, a Associação Médica Brasileira reconhece a medicina do sono como área de atuação. Em 2011, a Associação Médica Brasileira reconhece a medicina do sono como área de atuação. A Associação Brasileira do Sono, ABS, fundada em 1985, reúne um grupo de profissionais multidisciplinares que estudam o sono. Dentre os profissionais estão médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, biólogos, psicólogos, dentistas, técnicos de polissonografia e estudiosos de áreas experimentais básicas. Ao lado do texto, reprodução da obra I Sleep in the Woods, Dormindo na Floresta, em tradução livre, de Jules Breton, que retrata uma mulher dormindo entre os galhos de uma árvore. A personagem é jovem, branca, tem os cabelos cobertos por um tecido e veste um casaco aberto na frente, na cor marrom, uma camisa na cor azul clara e saia longa na cor azul escura. Ela está com os pés descalços. Semana do Sono. Dentre as inúmeras atividades promovidas pela Associação Brasileira do Sono está a Semana do Sono, uma iniciativa que surgiu em 2015 com a proposta de oferecer para amplo público informações importantes sobre a qualidade do sono, os distúrbios que eles podem apresentar e as novidades de pesquisas e estudos do campo. Em 2023, a Semana do Sono acontece entre os dias 13 e 19 de março. Ao lado do texto, vemos a reprodução da obra Madalena Arrependida, de Caravaggio, que retrata uma jovem morena, agachada ou de joelhos em uma cadeira baixa, com as mãos em seu colo. Do seu lado, há uma coleção de joias e uma garrafa contendo um líquido. Seu olhar está desviado do espectador, sua cabeça virada para baixo e uma lágrima escorre pelos seus olhos. Esse slide abre a segunda parte da exposição. Nela serão apresentadas diversas obras de artistas nacionais e internacionais que retratam a temática do sono. Esse slide marca o fim da linha do tempo e o início da apresentação das obras. Vemos a inscrição O Sono nas Artes, em letras pretas e douradas sobre fundo branco. Ao lado, em segundo plano, vemos a obra Descanso ao Meio-Dia, de Vicente Van Gogh, que mostra um casal de camponeses descansando sobre montes de palha dourada. Ao fundo da pintura é possível observar um cavalo, uma carroça e uma pilha de palha. Os cientistas estudam as funções, os mecanismos e as patologias do sono.
Já os artistas plásticos, quando representam o sono, ampliam as dimensões, acrescentam os medos, o mistério, o prazer, o descansar, o almejar e o idealizado. Ao lado, reprodução de pintura de Beth Moristor, que retrata uma mulher de cabelos escuros e presos para trás, usando um vestido azul de manga longa com decote em V. Ela observa uma criança dormindo em um berço circular branco, com tecido translúcido sobreposto ao berço. O sono encanta, amedronta, regenera e pode até mesmo levar à fadiga. Pode subjugar como uma névoa densa e persistente, ou nos iludir com o doce júbilo da alegria. Sapiro Krieger, 2013. Ao lado, reprodução do quadro A Mad Sleep, de Jonas Vermeer, que retrata uma funcionária mulher branca com cabelos escuros penteados para trás, que repousa assentada, com a mão apoiando o rosto e o cotovelo apoiado sobre uma mesa retangular coberta por um tecido vermelho com estampa. Sobre a mesa há uma fruteira e ao lado uma cadeira vazia. A mulher é a única pessoa representada, estando sozinha em um aposento de paredes claras, onde no fundo é possível identificar uma porta de madeira entreaberta. O Sono da Inocência, obra de 1841, de autoria de Natalie Schiavone, que pertence a uma coleção particular. Representa uma mulher branca de cabelos castanhos escuros, presos para trás em coque. Veste túnica translúcida em cor clara e está descalça. A figura se encontra sobre um divã vermelho coberto por tecido branco. Ao fundo, vê-se cortinas vermelhas e um vaso com flores. A inocência e o sono são pares em muitas obras artísticas, pois o sono, para muitos, retrata um estado de pureza, de inocência e de vulnerabilidade, aliados ao sonho e à imaginação. Schiavone era um retratista de mulheres e atrelava essas características à mística feminina. Obra Junho Flamejante, pintada em 1895 por Frederic Leighton e que atualmente se encontra no Museu de Arte de Ponce, em Porto Rico. O quadro mostra uma mulher branca com cabelos loiros e ondulados, muitos longos e soltos, distribuídos em cascadas. A mulher repousa o rosto sobre o braço esquerdo, que está flexionado. A figura feminina ainda veste uma túnica longa e translúcida, com mangas curtas na cor laranja. Está descalça e deitada sobre uma superfície escalonada, como uma poltrona. A Junho Flamejante é a obra mais famosa de Leighton e apresenta uma retomada de valores greco-romanos na pintura, na constituição do corpo da personagem feminina e em sua temática, pois alude às ninfas adormecidas que os gregos pintavam. Aqui ressalta-se a retratação de mulheres durante o sono e as características da inocência e pureza associadas a elas. Obra Repouso, de John Singer, pintada em 1911 e atualmente pertencente ao acervo da National Gallery, no Reino Unido. Na obra, uma mulher jovem e branca com cabelos curtos, lisos, escuros e partidos ao meio dorme sobre um sofá. A figura feminina usa um vestido de cor azul com um tecido cobrindo os ombros em forma de chale. Nesta obra, de 1911, de John Singer, sua sobrinha, Rose Marie Ormonde, está representada em um cochilo. Os tons frios da obra e a constituição da vestimenta atrelam à figura feminina um sentimento de sobriedade e contemplação, distante e avesso ao erotismo ou à inocência, como apresentados em outros quadros da temática. Obra O Sonho de Santa Helena, de Pablo Veronese, pintada em 1570 e atualmente pertencente ao acervo da National Gallery no Reino Unido. O sono é retratado em muitas passagens bíblicas e religiosas como um momento de conexão com o divino, espaço propício para o recebimento de mensagens, por exemplo.
O quadro de Veronese representa o sonho que Helena, de Constantinopla, mais tarde Santa Helena, mãe do primeiro imperador romano Constantino, teve com um anjo que lhe revelou a localização da cruz na qual Cristo foi crucificado e a incentivou a viajar para Santa Helena para encontrá-la. Helena, na reprodução, é uma mulher branca e loira, com os cabelos penteados e amarrados para trás em coque. Traja vestido longo, com mangas longas nas cores rosa, branco e dourado. Está com o braço direito flexionado sobre o peitoril da janela e com o rosto apoiado na mão. O braço esquerdo descansa sobre a perna. Duas figuras angelicais de crianças brancas, loiras e nuas, com asas adornam o contato direto da obra e carregam uma cruz de madeira. A obra A Sexta da Tarde é de autoria de Harry Mitten Wilson e pertence a uma coleção privada. Nela, uma mulher branca e jovem, de cabelos castanhos presos, está deitada em uma espreguiçadeira com um travesseiro branco sobre a cabeça. A jovem usa vestido em cor roxa clara. Ao redor da espreguiçadeira, um campo aberto com flores silvestres como lavandas e margaridas e árvores ao fundo. Uma das principais características de Wilson é o romantismo, com uma exaltação da natureza e um fascínio pela emoção e pela fantasia. Neste sentido, o sono é uma temática frequente. Agora é apresentada a obra A Bela Adormecida, de Edward Frederick Bretton, que se encontra na Warrington Museum and the Art Gallery, no Reino Unido. A obra não tem uma data de criação definida. Nela, uma jovem branca com cabelos longos, ondulados e loiros, lábios rosados e vestido branco se encontra deitada em uma cama em um ambiente florido. Um homem branco com cabelos castanhos e curtos penteados para trás e vestes verdes sobre os degraus em direção à cama. Ele segura uma lança com a mão esquerda e seu chapéu na mão direita. Além dos elementos fitomorfos na pintura, vemos ainda uma pomba branca no canto inferior direito. A obra ilustra A Bela Adormecida, uma das histórias mais famosas do mundo. No quadro, o príncipe olha pela primeira vez a princesa, cujas vestes brancas, a posição do corpo e a presença da pomba branca aninhada ao lado direito é um símbolo de pureza. A obra A Sexta da Tarde é de autoria de Harry Mitten Wilson e pertence a uma coleção privada. Nela, uma mulher branca e jovem, de cabelos castanhos presos, está deitada em uma espreguiçadeira com um travesseiro branco sobre a cabeça. A jovem usa vestido em cor roxa clara. Ao redor da espreguiçadeira, um campo aberto com flores silvestres como lavandas e margaridas e árvores ao fundo. Uma das principais características de Wilson é o romantismo, com uma exaltação da natureza e um fascínio pela emoção e pela fantasia. Neste sentido, o sono é uma temática frequente. A obra apresentada agora é As Três Irmãs, de Johann Georg Meyer von Bremner, pintada em 1856. Atualmente, ela se encontra em uma coleção particular. Uma das principais especialidades de von Bremner é a temática camponesa, em que seus costumes, tradições e vestimentas são retratados. Na obra, é possível identificar 3 crianças camponesas, em que as mais velhas observam a mais nova dormir. Todas as crianças são brancas e loiras. A criança que dorme tem as vestes claras e segura um chocalho. Está deitada em um berço de madeira e tem cobertores em tons de bege sobre os membros inferiores. As crianças maiores estão lado a lado e se abraçam. Têm os rostos redondos e os olhos voltados para a criança que dorme, nariz finos e lábios rosados. Elas têm as vestes em tons terrosos.
Interessante nesse quadro é notar como a localização do ponto de luz transmite a ideia de cuidado, zelo, carinho e proximidade entre os personagens. A obra O Sono, de Stanisław Wyspiański, foi pintada em 1904 e hoje integra o acervo do Museu Nacional Polaco na Polônia. Nela, o sono ganha um ar de inocência infantil. A criança que dorme na mesa, sentada em uma cadeira, tem um momento retratado como um puro descanso, atrelado às imaginações e sonhos infantis. O uso de cores quentes como o vermelho, o dourado e o rosado das bochechas dão ainda uma sensação de sono como conforto, alegria e descontração. A criança é loira, tem os cabelos lisos e soltos, com franja. O rosto descansa sobre um tampo de uma mesa amarela, sobre as mãos. Tem uma boca entreaberta. Usa roupa vermelha, com 2 botões amarelos na parte de trás. Está sentada em uma cadeira amarela. No canto inferior direito, vemos a assinatura do artista e o ano de conclusão da peça, 1904. A obra apresentada é a The Little Violinist Sleeping, de Antoine Auguste Ernest, pintada em 1883 e pertencente a uma coleção particular. Mostra uma criança branca que dorme apoiada em uma superfície semelhante a encosto de cadeira. Ela tem uma expressão serena, nariz fino e lábios rosados, abertos em um rosto retangular. Usa chapéu tipo coco, em cor escura, paletó na cor marrom e tem um violino pendurado sobre o ombro. O pequeno violinista, dormindo, retrata o sono infantil de uma criança que dorme sobre o violino. Ainda que o momento tenha sido retratado como descanso, ressalta-se as vestimentas associadas à pessoa de baixa renda na França e ao trabalho infantil. O uso de cores frias no ambiente, na vestimenta e no instrumento transmitem a ideia de calma, de intimidade, de noite e de serenidade. A obra de Henri Devos, O Sono de Jacob, foi pintada entre as décadas de 1660 e 1680 e atualmente se encontra no museu holandês Rijksmuseum. A obra de Devos representa o episódio do Antigo Testamento, em que um patriarca Jacob, ou Jacó, tendo uma pedra como travesseiro, sonha com uma escala celestial até o céu e a Deus. O sono no catolicismo é muitas vezes associado à anunciação de anjos ou manifestação do divino e sua conexão com os fiéis, sendo muitas vezes prelúdios ou avisos. Na pintura, Jacob é um homem branco e esguio, que repousa com os braços esticados para cima em uma pedra forrada com um tecido da cor marrom. Ele está seminu, coberto apenas no quadril por um tecido branco às suas costas e sobre a pedra em que repousa, tecido em tons terrosos. Ele está em um ambiente aberto, com muitas árvores ao fundo, e ao seu lado esquerdo vemos um cachorro com pelagem bicolor em branco e marrom. Está descansando. A obra Sleep, de Jean Bernard Restout, pintada em 1771, se encontra no Cleveland Museum of Art nos Estados Unidos e representa Morfeu, o deus do sono. O artista inspirou-se provavelmente nas metamorfoses do poeta romano Ovídio, que descreve Morfeu a viver numa caverna com papoulas indutoras de sono em sua coroa e ao seu redor. Na obra, Morfeu é retratado como um homem branco de meia-idade, sem barba, que repousa sob uma protuberância irregular e arredondada com o rosto, que é retangular, voltado para cima. Seu braço direito está solto e estendido, e seu braço esquerdo está flexionado sobre sua pelvis, segurando um ramo de folhas. Seus pés estão cruzados. Morfeu tem asas brancas e apenas um ramo de folhas cobre sua genitália. Ao seu redor, flores e folhas adornam o ambiente. Obra A Noite, de Ferdinand Hodler, pintada entre 1889 e 1890.
pertencente ao Museu das Artes na Suíça. A Noite, de Ferdinand Hodler, é uma obra que representa 7 pessoas dormindo durante a noite. Uma oitava figura humana, na porção central e acordada, tem sobre si uma figura escura, curvada e misteriosa. Esse personagem sombrio é a morte, que visita o personagem assustado. O sono e a morte é uma associação presente em diversas iconografias. Representam o medo do desconhecido, a insegurança e a fragilidade da vida, bem como o imaginário do soneto eterno. Todas as figuras humanas são brancas, estão nuas e deitadas no chão, algumas com cobertura de manta em tom escuro e outras sem cobertura. A obra Mulher Nua a Dormir sob fundo vermelho é de Henri Matisse e foi pintada durante o biênio 1916-1917. Hoje pertence a uma coleção particular. Na obra, uma mulher nua repousa sobre o tecido vermelho com flores brancas. Ela tem os braços cruzados na parte de trás da cabeça e os cabelos pretos e lisos soltos. Ela tem sobrancelhas finas e escuras, olhos grandes que estão fechados, nariz achatado e lábios finos. A mulher ainda está com os pés cruzados. A obra do pintor impressionista Henri Matisse é um retrato da modelo italiana Loretti, musa inspiradora de pelo menos 25 quadros do artista. Aqui, a figura feminina não é posta sob uma óptica de inocência e sim de erotismo. A obra Sonho de Jovem, Antes do Nascer do Sol, de Karl Burloff, pintada entre 1830 e 1833 e que atualmente compõe um acervo do Museu Pushkin de São Petersburgo, na Rússia. Nela, uma mulher jovem e branca que veste uma túnica branca está dormindo em um quarto. Acima dela voa uma figura alada e transparente em forma de mulher que usa túnica azul e coroa de rosas vermelhas. Ela está de braços abertos e dentro deles é possível um homem idoso com cabelos e barba grisalhos, abraçado a um jovem rapaz de cabelo curto. Aos pés da jovem mulher, vemos um cachorro dormindo e da janela do quarto do lado esquerdo e na parte de fora é possível ver uma pessoa de chapéu. Obra Bebê Dormir, de 1910, da artista Mary Cassatt, atualmente presente no Museu de Artes de Dallas, nos Estados Unidos. Mary Cassatt foi a pintora do século XX que retratou a intimidade e a vida privada em diversas de suas obras. Um exemplo é a obra Ao Lado, que retrata uma mulher jovem que segura sua criança que está dormindo no colo. Os tons frios transmitem a ideia de intimidade, de calma e de pureza, associados ao carinho de uma mãe com um filho. A cena mostra uma mulher jovem com cabelos castanhos presos em coque alto, vestindo roupa em cores claras com estampa floral. A jovem segura uma criança nua e loira, com os cabelos lisos, que descansa a cabeça no colo da jovem. Cavaleiros Adormecidos, de Auguste Meck, em 1910, atualmente compõe uma coleção privada. A obra de Auguste Meck representa, em primeiro plano, 3 homens em repouso, deitados ao chão, aos pés de uma árvore. Em segundo plano, tem-se 2 cavalos. Todos os personagens estão em um campo aberto de terreno acidentado. O estilo de traço remonta às influências fauvistas com o uso de cores puras. As pinceladas marcantes e a representação de temas leves, serenos e cotidianos, como o sono enquanto descanso. Obra intitulada Sleeping Girl, de Domenico Fetti, de 1960, atualmente presente no Museu das Belas Artes, na Hungria. A pintura representa uma jovem branca em repouso, com os braços cruzados sobre uma plataforma elevada, coberta por um tecido vermelho com detalhes em dourado. O rosto repousa sobre as mãos e ela tem os cabelos soltos na cor castanha, com acessórios em flores e pérolas no cabelo. A obra com influência barroca do artista Domenico Fetti é um exemplo de arte figurativa, aquela que busca a representação de seres e objetos em suas formas reconhecíveis, ao contrário do abstracionismo,
e representa uma figura jovem em repouso. Na tela, os tons escuros e quentes representam intimidade e conforto, enquanto os tons brancos na vestimenta e no lenço, bem como os adereços de cabelo, remontam à inocência de um descanso. A obra Sonho Forte, de Paul Klee, foi pintada em 1929 e atualmente está em uma coleção privada. O quadro foi pintado em cor escura, com a predominância de preto e marrom por toda a tela. Ao centro, uma lua amarela em formato de meia-lua ou em formato de bumerangue, com um círculo vermelho no centro. Abaixo da lua, uma figura humanoide de cor vermelha desenhada de forma rústica, com nariz adunco e asas, deitada no chão com a cabeça sobre uma figura parecida com uma pedra. Tem ainda os joelhos flexionados. Emily Menzel, Adormecida, é um quadro de 1848, de autoria de Adolf Menzel, que integra uma coleção particular. Adolf von Menzel foi precursor do impressionismo. O quadro retrata a irmã do pintor a dormir numa chaise lounge vermelha, debruçada sobre uma almofada em descanso. A mulher tem o cabelo escuro, preso para trás em coque. Tem o rosto pressionado contra uma almofada azul e usa um vestido longo e marrom. O uso das cores quentes no sofá provoca uma sensação de intimidade e acolhimento, e a retratação da personagem feminina foge das ideias de inocência ou erotismo, como outras obras que têm mulheres como personagem central, se atendo à simplicidade da cena. Femme couchée dormante, de Félix Valonto, 1899, pertence atualmente a uma coleção particular. Félix Valonto compôs uma geração de artistas que se auto-intitulavam Les Nabis, que acreditavam que o produto final de uma expressão artística era acompanhado de expressão visual e de sentimento do artista. Por este motivo, temáticas que indicam contemplação, intimidade, solidão e o acolhimento de si são bastante notadas. Entre as expressões máximas de tais adjetivos figuram o sono e seu sentimento reconfortante e acolhedor. Na pintura, vemos uma mulher de cabelos escuros e presos para trás, que dorme enrolada até o pescoço em uma manta com uma estampa xadrez. Ela dorme sobre uma cama de madeira, que tem um forro alaranjado com motivos decorativos fitomorfos em vermelho e dourado. O papel de parede atrás da cama e da mulher é azul com decoração floral em vermelho. Teasing a Sleepy Girl, de Gasperi Traversi, foi um quadro pintado em 1760 e compõe um acervo do Metropolitan Museum of Art, nos Estados Unidos. Traversi ficou conhecido por satirizar os passatempos das classes nobres, como acontece neste quadro, retratando uma jovem que adormeceu com sua caixa de lembranças apoiada no colo no meio de 4 intrusos que a provocam, um deles fazendo-lhe cócegas com a pena. O sono aqui é retratado como um traço de vulnerabilidade, já que a personagem que dorme está suscetível às brincadeiras dos outros atores. Ainda, a mão sobre a caixa de memória se relaciona ao acesso, no sonho, aos momentos longínquos. A jovem na pintura é branca, tem os cabelos penteados para trás e está sentada, adormecida em uma cadeira verde. Usa um vestido azul com corpete amarelo. Tem sobre o colo uma caixa verde com detalhes amarelos. 3 pessoas estão ao redor das costas da jovem. Eles são brancos e sorriem para a figura adormecida. São 2 idosos, um homem e uma outra mulher adultos. O idoso, que está atrás da jovem, usa uma pena para fazer cócegas na orelha esquerda da jovem adormecida. Portrait of Margaret Sleeping, de Henri Matisse, foi pintado em 1920. A obra de Henri Matisse retrata sua filha, Marguerite, que foi temática em mais de 40 obras do artista francês impressionista. O uso das cores e posição do corpo retratam uma inocência infantil, bem como o uso de elementos floridos e arredondados, transmitindo uma candura na cena.
A cena retrata uma mulher branca com cabelos castanhos e ondulados, penteados para trás. Tem as sobrancelhas e o nariz finos, os lábios estão pintados de vermelho. Ela está deitada em uma cama com lençol e travesseiros brancos e manta branca com motivos florais sobre a cintura. Ela usa blusa branca com decote em V, com estampa de motivos fitomorfos azuis. O Sonho, de Henry Howson, é uma obra pintada em 1910 e que atualmente se encontra no Museum of Modern Art nos Estados Unidos. Trata-se de uma obra de Henry Howson em que ele retrata um sonho da sua amada, a polaca Jawika, com um flautista numa selva. As formas da obra sugerem as características plásticas dos sonhos, com o esmaecimento da figura do flautista, mas também o emprego das cores, dos animais escondidos na relva, inferindo os mistérios dos sonhos, e na própria nudez e posição do corpo da personagem feminina em primeiro plano. Na obra, Jadivka está nua em um divã. Ela é branca e tem os cabelos castanhos presos em tranças laterais. Ao seu redor, um ambiente aberto como uma floresta, com a representação de plantas e árvores, e de animais como onças, cobras e elefantes. Ao centro do quadro, um flautista pintado em cores escuras está segurando um instrumento na boca como quem o toca. The Legend of Brian House, The House Boyer, é uma obra criada por Edward Burne-Jones em 1812 e que se encontra em Buscott Park, no Reino Unido. O quadro é inspirado no conto da Bela Adormecida, princesa amaldiçoada que cai em um sono profundo aos 16 anos, implicando na mesma sina para todos do seu reino. A obra, ainda que tenha o sono como maldição, o representa em sua serenidade e suavidade. Na cena, a Bela Adormecida se encontra em destaque, em cima de uma cama coberta por uma colcha de retalhos, e ela se encosta em uma almofada grande e composta por retalhos estampados. Ela é uma mulher branca com cabelos castanhos. Ela veste uma túnica branca e é coberta por um tecido em cor clara. 3 figuras estão ao redor da cama, 2 ao pé da cama e uma na lateral. Essas figuras dormem apoiadas na cama da Bela Adormecida. O Sonho, de Henry Howson, é uma obra de 1897 que atualmente pertence ao Museu de Arte Moderna dos Estados Unidos. O quadro O Sonho é uma expressão artística quase surrealista de uma cigana, negra, com cabelos ondulados, rosa e com vestido listrado e colorido, a dormir ao luar no meio do deserto, com um bandolim e um jarro de água, e um leão ao seu lado. O próprio Howson descreveu assim a pintura: uma cigana errante, mergulhada no sono profundo, vencida pelo cansaço. Um leão que a encontrou cheira-a, mas não a devora. O sono é mostrado aqui como descanso e também como vulnerabilidade, em vista da proximidade do leão. Na Cama, de Edward Vuillard, de 1891, se encontra atualmente no Museu de Orsay, em Paris. No quadro, uma mulher é pintada dormindo, mas só é possível identificar seu rosto, já que do pescoço para baixo ela usa uma manta verde. Está deitada em uma cama com travesseiros e lençol brancos. O quarto foi pintado em um ambiente escuro, com colchão em cor escura. Ao lado da cama há uma cadeira com vários tecidos jogados por cima. Pintado em 1891, a obra Na Cama retrata uma mulher que dorme, uma figura altamente estilizada que quase se funde com a cama. Nela, as cores neutras e calmas do quadro, quase monocromático, transmitem uma ideia de silêncio, propício a um sono profundo e tranquilo. A manta, muito volumosa, parece proteger a mulher que dorme do mundo exterior. A obra O Sonho de Jacobi é de autoria de José de Ribeira. Foi pintada em 1639 e atualmente se encontra no Museu do Prado, na Espanha. O quadro de Ribeira representa o episódio do Antigo Testamento, em que o patriarca Jacob, ou Jacó,
Tendo uma pedra como travesseiro, sonha com uma escada celestial até o céu e a Deus, onde anjos difusos sobem e descem. No quadro, Jacob é retratado como um homem branco, com cabelos curtos e castanhos, barba e bigode também castanhos. Ele veste roupa em tom terroso escuro, com uma manta também em tons terrosos sobre as pernas. Ele tem a cabeça repousada sobre uma pedra. A luz e as cores, que também estão em tons mais leves no céu, contrastando com as cores escuras na porção inferior da imagem, indicam o sono como este momento de elevação da alma e contato com Deus. Na Cama, de Edward Vuillard, de 1891, se encontra atualmente no Museu de Orsay, em Paris. No quadro, uma mulher é pintada dormindo, mas só é possível identificar seu rosto, já que do pescoço para baixo ela usa uma manta verde. Está deitada em uma cama com travesseiros e lençol brancos. O quarto foi pintado em um ambiente escuro, com colchão em cor escura. Ao lado da cama há uma cadeira com vários tecidos jogados por cima. Pintado em 1891, a obra Na Cama retrata uma mulher que dorme, uma figura altamente estilizada que quase se funde com a cama. Nela, as cores neutras e calmas do quadro, quase monocromático, transmitem uma ideia de silêncio, propício a um sono profundo e tranquilo. A manta, muito volumosa, parece proteger a mulher que dorme do mundo exterior. Vênus Adormecida, de Giorgione, foi pintada em 1508. Atualmente se encontra em Gemäldegalerie Alt-Meister, na Alemanha. A deusa no quadro é retratada nua. É uma mulher branca com cabelos castanhos e ondulados partidos ao meio. O rosto e sobrancelhas são finos, nariz afilado, lábios também finos que se encontram fechados. Ao fundo é possível ver uma paisagem ampla, com o céu cheio de nuvens, árvores, estradas e construções rústicas. Ela está recostada sobre uma superfície coberta por uma manta vermelha e outra branca. Nesta obra do século XVI de Giorgione, o sono é representado em sua faceta erotizada, com a nudez da deusa Vênus, sua posição elevada do braço direito e a posição da mão esquerda sobre a virilha. As cores quentes ainda atuam como impressões convidativas que emolduram a figura feminina. Virgem adorando o menino Jesus a dormir. É um quadro de 1485, de autoria de Sandro Botticelli, que atualmente compõe um acervo Scottish National Gallery, na Escócia. Na cena, a Virgem Maria é representada como uma mulher branca, magra e loura, com cabelos ondulados, penteados para trás, com um véu transparente sobre os cabelos. Ela tem os olhos fechados, nariz fino, lábios finos e fechados e queixo fino. Ela usa vestido longo rosa, com mangas também longas e capa em tecido azul escuro. Ela tem as mãos unidas pelas palmas, como se estivesse em oração. Ela está ajoelhada ao lado do menino Jesus, representado como um bebê branco, loiro, que está envolto em túnica lilás e tem o braço direito sobre o peito. Ambos os personagens estão em ambientes semelhante a um jardim, com flores e um pequeno arbusto carregado de morangos no lado inferior direito da pintura. Ao fundo, vemos um céu azul. Pintada no século XV por Sandro Botticelli, esta é considerada uma obra profundamente melancólica em que a Virgem, triste e resignada, parece adivinhar o destino fatal do seu filho, já vestido de luto. O menino Jesus está no chão, de olhos fechados, como se estivesse em prefiguração da sua morte. Os morangos vermelhos, segundo alguns críticos de arte, poderão representar o sangue de Jesus Cristo. Le Dormeur Téméraire, de René Magritte, é uma obra de 1928. Atualmente faz parte do acervo da Tate Gallery, no Reino Unido. Em Le Dormeur Téméraire, do pintor belga surrealista René Magritte,
é representado um homem, talvez um religioso ou peregrino, que dorme num cubículo de madeira, acima de um céu nebuloso escuro. Este espaço celestial está, porém, barrado por uma estrutura onde se encontram uma série de objetos, como um chapéu de coco, uma maçã, um espelho, um laço, um pássaro e uma vela acesa. Tais objetos possuem inúmeros significados, como a maçã, que simboliza o pecado e o conhecimento, e o espelho, com a revelação de si próprio. O sonho, a cama, foi pintado por Frida Kahlo em 1940 e hoje se encontra em coleção particular. O sonho, a cama, é uma pintura onde o sono, o sonho e a morte se entrecruzam com contornos fortemente surrealistas. Na obra, a artista se retrata dormindo numa cama que se assemelha ao leito do dossel, onde na vida real dormia todos os dias. Uma videira trepa pelo seu corpo num aparente fio de vida, enquanto o esqueleto em cima, desperto e armadilhado com explosivos, revela implacável a realidade inevitável da morte. Na cama, Frida tem os cabelos soltos, escuros e partidos ao meio. Parece pequena para uma cama com grandes travesseiros brancos, lençol branco e manta amarela. Na parte superior do dossel da cama, o esqueleto branco também repousa em cima de 2 travesseiros, mas aqui ele parece maior do que a cama comporta. O esqueleto segura flores. O Pesadelo, de Johann Henschel Flussi, e que atualmente se encontra no Detroit Institute of the Arts, nos Estados Unidos, foi pintado em 1781. A pintura do século XVIII representa uma mulher que dorme de costas e possui 2 figuras localizadas ao seu redor. A mulher é branca e tem os cabelos loiros, ondulados e soltos. Ela usa vestido branco e está dormindo em posição supinada em uma cama de madeira. Agachada sobre seu abdômen, vemos uma figura humanoide em tons escuros. No canto esquerdo da tela, vemos uma outra figura, essa com silhueta animalesca e olhos que brilham na penumbra. Os tons claros e fluidos na personagem feminina, bem como a disposição de seu corpo, indica candura e inocência, em detrimento às personagens desfiguradas, animalescas e sombrias que a rodeiam, representam os pesadelos, os temores e os mistérios que os sonhos carregam, e esta posição de estar à mercê de demônios que podem representar inclusive o encontro com problemas subjetivos. O Sonho de Pablo Picasso é uma obra de 1932 que atualmente se encontra em coleção particular. Le Rêve, O Sonho, de Pablo Picasso, foi pintado em 1932 no estúdio do artista em Bois-Gelop, perto de Paris. A obra representa a amante de Picasso, Marie-Thérèse Walter, então com 22 anos. As cores quentes e convidativas, o inclinar do pescoço, o seio que salta, a vestimenta e a posição das mãos entregam impressões eróticas à retratação do sono. Na obra, Marie-Thérèse é retratado como uma mulher loira e branca. Tem um colar de miçangas redondos nas cores vermelha e amarela. Veste uma camisa branca e as alças estão caídas pelo antebraço, deixando um dos seios à mostra. As mãos estão cruzadas no colo e sua cabeça pende para quase encostando no ombro esquerdo. A próxima obra é O Sono, de Salvador Dalí, pintado em 1937 e pertencente a uma coleção particular. A pintura O Sono, 1937, de Salvador Dalí, uma cabeça disforme e laça, desprovida de corpo, sustenta-se em várias muletas assentes no chão, sugerindo a entrada no sono e, simultaneamente, na dimensão do sonho. Em A Vida Secreta de Salvador Dalí, autobiografia publicada em 1942, Dalí diz imaginar o sono como um monstro pesado apoiado nas muletas da realidade. Durante o sono, a realidade materializa-se e desdobra-se em possibilidades, liberta das contingências das leis físicas e mundanas. A cabeça disforme tem nariz grande, lábios carnudos e queixo protuberante. O pescoço se alonga como um tecido. Descansa ao meio-dia, uma obra de Jean-François Millet, 1866, que atualmente está no Museum of Fine Arts nos Estados Unidos. Descanso ao meio-dia, de La Méridien,
integra-se numa série intitulada As 4 Horas do Dia. Nesta primeira, um homem e uma mulher dormem sobre um monte de palha, com foices dispostas ao lado e pilhas e carroça ao fundo, implicando no descanso após intenso trabalho. Ao fundo vemos 2 bois comendo próximo a uma carroça cheia de palha. Ao lado dos bois e da carroça vemos uma montanha de feno. Meio-dia, Descanso do Trabalho, de Vicente Van Gogh, 1890. Ele está localizado no Museu d'Orsay, na França. Nesta obra inspirada na Descanso ao Meio-dia, La Mériade, de Millet, Van Gogh acrescenta seu estilo único na retratação de um momento de descanso de um casal de trabalhadores que descansa sobre montes de palha dourada. Ao fundo da pintura é possível observar um boi, uma carroça e pilhas de palha. Os tons de azul e amarelo, marcas carimbadas no artista, indicam ainda uma sensação de conforto e ação dos personagens. A obra Sonho de Inverno, de Paul Klee, é de 1938 e foi produzida para uma edição da revista Verve. Na ilustração, em tons de rosa, azul e vermelho, temos em primeiro plano a silhueta abstrata de uma mulher, com os olhos fechados, nariz pontiagudo e lábios fechados. Tem o braço sobre a barriga. Nesta litografia de Paul Klee, publicada em 1937/38, na revista Verve, uma mulher dorme um sono de inverno. No seu corpo deitado, um pequeno coração sobressai, sugerindo uma possível gestação, tal como paisagem invernal, com a qual quase se confunde, dir-se-ia que hiberna. Aqui, mais uma vez, o sono é o lugar onde a vida se regenera. A obra de 1934 de Salvador Dalí, chamada Sonho Causado pelo Voo de uma Abelha ao Redor de uma Romã um segundo antes de acordar, se encontra no Museu Thyssen-Bornemisza, na Espanha. Na pintura, uma mulher branca e nua flutua sobre uma pedra em um ambiente aberto, com o oceano na parte inferior e um céu azul na parte superior. Sobre a mulher saltam 2 tigres de pelagem rajada, que saem de uma romã. Um dos tigres tem uma espingarda que aponta para a figura feminina. Ao fundo, um elefante com pernas longas e finas atravessa a paisagem. Para Salvador Dalí, o sono é imaginado como um monstro pesado apoiado nas muletas da realidade. E é durante o sono que a realidade materializa-se e desdobra-se em possibilidades, liberta das contingências das leis físicas e mundanas. Por este motivo, criaturas disformes e realidades irreais são possíveis em suas obras. Nesta pintura, a figura feminina nua acrescenta um erotismo à cena surreal. O emprego de romãs remetem à sua iconologia como elemento de prosperidade, fertilidade, perfeição e abundância. E os tigres se associam à força, à beleza e à astúcia. L'Enfant du Régiment, de John Everett Millais, foi pintada em 1855 e atualmente se encontra na Ely Center for British Arts, Reino Unido. John Everett Millais busca inspiração para sua obra na ópera La Fille du Régiment, em que a criança Marie é a personagem principal. Em um contexto de guerra, com seus assombros e provações, a figura de uma criança representa a esperança, a busca pela paz e pela preservação da vida. Na obra, uma menina loira, ainda na infância, está recostada sobre um monumento de mármore branco que representa um corpo deitado. O monumento é parecido com um túmulo. O Berço, de Berthe Morisot, foi pintado em 1872 e atualmente compõe a coleção do Museu d'Orsay, na França. A pintura retrata uma mulher de cabelos escuros e preso em um rabo de cavalo no alto da cabeça. Ela usa um vestido azul de manga longa com decote em V e observa uma criança dormir em um berço circular branco, com tecido translúcido por sobre o berço. Nesta obra, a artista Berthe Morisot retratou sua irmã Edma
com sua sobrinha, Blanche. Nela é possível perceber como a mãe dirige seu olhar afetuoso para o bebê, reforçando a sensação de intimidade e amor protetor expressos na pintura. Estes sentimentos de ternura e doçura podem ser percebidos na delicadeza dos gestos e na harmonia das cores, e o sono ganha a impressão de espaço protegido, guiado e tranquilo. O sono e o seu meio-irmão, Morte, de John William Waterhouse, 1874, faz parte de uma coleção particular. Na obra, duas figuras masculinas, jovens, estão deitadas em uma cama. Ambos os jovens são brancos, de cabelos curtos e ondulados, narizes finos e rostos retangulares. A figura em primeiro plano tem semblante sereno, usa túnica até a altura dos joelhos e está descalço. A figura em segundo plano usa túnica de manga comprida e tem as pernas cobertas por manta. John Williams Waterhouse, em sua obra, referencia aos seus deuses gregos Hypnos, sono, e Thanatos, morte, que na mitologia grega eram irmãos. Apesar de suas posturas semelhantes na pintura, o personagem em primeiro plano é banhado em luz, enquanto seu irmão é envolto em trevas. A primeira, portanto, representa o sono e o outro a morte. Esta obra traz o dormir em sua proximidade com o fim da vida, com uma interrupção. A obra de Jules Breton, denominada A Sleep in the Woods, foi pintada em 1877 e compõe uma coleção particular. A pintura retrata uma mulher dormindo entre os galhos de uma árvore. A personagem é jovem, branca, tem os cabelos cobertos por um tecido, veste um casaco aberto na frente na cor marrom, uma camisa na cor azul clara e saia longa na cor azul escura. Ela tem os pés descalços. A Sleep in the Woods, de Breton, é uma obra figurativa que retrata uma mulher dormindo entre os galhos de uma árvore. A vida camponesa, e especialmente os trabalhadoras ceifeiras, é um tema recorrente nas pinturas de Jules Breton. E nesta cena, a personagem é retratada em momentos de descanso, com os pés descalços, em um ambiente iluminado que traduz a sensação de tranquilidade. A obra de Jules Breton, denominada A Sleep in the Woods, foi pintada em 1877 e compõe uma coleção particular. A pintura retrata uma mulher dormindo entre os galhos de uma árvore. A personagem é jovem, branca, tem os cabelos cobertos por um tecido, veste um casaco aberto na frente na cor marrom, uma camisa na cor azul clara e saia longa na cor azul escura. Ela tem os pés descalços. A Sleep in the Woods, de Breton, é uma obra figurativa que retrata uma mulher dormindo entre os galhos de uma árvore. A vida camponesa, e especialmente os trabalhadoras ceifeiras, é um tema recorrente nas pinturas de Jules Breton. E nesta cena, a personagem é retratada em momentos de descanso, com os pés descalços, em um ambiente iluminado que traduz a sensação de tranquilidade. A obra de Hammock, de Gustave Courbet, foi pintada em 1844 e compõe uma coleção particular. A rede, em tradução livre, mostra uma jovem branca com cabelos longos, ondulados e loiros, que repousa em uma rede conectada a duas árvores em um espaço aberto e verde, semelhante a uma floresta. A jovem usa um vestido na cor rosa e tem o braço esquerdo flexionado para cima. A obra de Courbet é uma representação do uso do estilo trovador. A figura se assemelha a um conto de fadas, uma princesa com longos cabelos dourados e um vestido de cintura justa, adormecida como quem espera o beijo do príncipe para despertar. A inocência da personagem é retratada nas cores, mas seus seios nus dotam a obra de um sentido erótico. O sono da jovem, neste aspecto, é retratado como um convite à contemplação e ao erotismo. Madalena Arrependida foi pintada por Caravaggio em 1595 e atualmente se encontra na Doria Pampilli Gallery, na Itália. A obra retrata uma jovem morena sentada em uma cadeira baixa, com as mãos pousadas no próprio colo.
Do seu lado, no chão, vemos várias joias jogadas e uma garrafa contendo um líquido. Seu olhar está desviado do espectador, sua cabeça pende para o lado direito e uma lágrima escorre pelos olhos. Neste sentido, seu sono é dotado de tristeza e melancolia. É como uma fuga da triste realidade. A pintura de Tarsila do Amaral, O Sono, foi pintada em 1928 e se encontra em coleção particular. Nela, 15 figuras abstratas, brancas em formato de taça, formam uma fila indiana a se mover por um ambiente aberto com gramado e uma palmeira. Em O Sono, Tarsila do Amaral buscou descrever o início do sono, o começo da passagem para o estágio de latência. As formas curvas e surrealistas em fila indicam a proximidade de algo que está chegando, em movimentos lentos e orgânicos. O branco simboliza a pureza, a inocência, a amplitude e a claridade. E, claro, a espiritualidade e a paz, conceitos associados a um sono tranquilo e reconfortante. Marte e Vênus, de Sandro Botticelli, foi pintado em 1483 e se encontra na National Gallery, no Reino Unido. Na obra, a deusa Vênus e o deus Marte estão em primeiro plano, deitados em um gramado. Vênus é loira e tem os cabelos longos penteados para trás, em penteado semipreso com mechas soltas na parte frontal. É branca, com nariz fino, lábios finos e fechados e rosto anguloso. Ela usa túnica longa e branca, com detalhes em dourado, e está descalça. Marte, ao lado, está nu e dormindo. Ele tem cabelos castanhos e cacheados. É branco, tem nariz fino, seus lábios finos estão entreabertos e seu rosto é retangular. Vemos uma túnica branca sobre o quadril. Ao redor das divindades, sátiros, personagens infantis com a parte superior do corpo humana e a parte inferior de bode, assaltam Marte e estão levando embora seus acessórios de guerra. A interpretação da obra Marte e Vênus de Botticelli encontra respaldo nas significâncias carregadas por ambos os deuses romanos. Nela, a beleza e o fascínio de Vênus vencem Marte, orgulhoso deus da guerra, enquanto este se abandona o sono. Sátiros e cupidos troçam dele, apoderando-se das suas armas. O poder do amor vence a violência e a guerra. O sono aqui é posto como vulnerabilidade e inocência frente a outras forças, além de transformar o personagem em um ator passivo, influenciado e enfraquecido pelo seu contexto externo. O Descanso na Fuga para o Egito é uma obra de Caravaggio, pintada em 1597, que atualmente está no Doria Pamphili Gallery, na Itália. A cena é baseada em um corpus de contos ou lendas bíblicas datada do início da Idade Média, em torno da história da Sagrada Família em fuga para o Egito, buscando refúgio ao ser alertada de que Herodes, o Grande, pretendia assassinar o menino Jesus. O sono de Maria, junto a seu filho, é desta forma um descanso em alerta e traz o cansaço do contexto e a proteção e cuidado materno sobre todas as circunstâncias. Não ao acaso, é a figura feminina quem carrega os tons mais quentes da obra, associados ao sentimento de intimidade e proteção. Na obra, 4 figuras humanoides estão em primeiro plano. À esquerda, José, que é branco, tem os cabelos longos e grisalhos, é calvo, veste túnica em tons terrosos, está descalço e segura um livro aberto com partitura. À frente de José está um anjo, branco, loiro, esguio e alado, que tem um tecido branco e esvoaçante preso à cintura, e segura um instrumento de cordas. O anjo está olhando para a partitura que José segura. À direita, Maria é retratada como uma mulher jovem e branca, de cabelos castanhos claros, que tem a cabeça voltada para baixo e a bochecha apoiada sobre a cabeça de menino Jesus. Um bebê branco, loiro, que dorme aninhado ao colo de Maria. Todos os personagens estão em um ambiente aberto, semelhante a um campo, com árvores e vegetação no entorno. The Sleeper, de Pierre-Auguste Renoir, foi pintada em 1880 e compõe uma coleção particular. Nesta obra impressionista de Pierre-Auguste Renoir,
A luz do sol e suas mudanças ao longo das horas é retratada banhado em uma jovem que dorme com o rosto apoiado na mão. As pequenas pinceladas, as cores quentes e a figura sem contornos perfeitamente definidos traz o sono representado como um momento etéreo, difuso, confortável e acolhedor. Na pintura, uma mulher jovem e branca, de cabelos curtos e escuros, é retratada dormindo. A jovem tem suas sobrancelhas finas, nariz fino, lábios cheios, rosados e fechados, e um rosto oval. Ela usa um chapéu amarelo, redondo com uma flor alaranjada anexada à lateral, e um vestido branco com gola em formato de letra U. Ela tem o rosto apoiado sobre uma das mãos. A referência para a pesquisa teórica foi de Krieger, MH, Avidan, AY, Berry, RB. Atlas Clínico de Medicina do Sono, segunda edição, Rio de Janeiro, Elsevier, 2015. Chegamos ao final da audiodescrição da exposição e agradecemos sua presença até aqui. Caso queira saber mais sobre o CEMEMORE e nossas exposições virtuais, siga nossas redes sociais. Instagram, @CEMEMORFMUFMG, TikTok, @CEMEMORMedicina, YouTube, Centro de Memória da Medicina, -UFMG. Tchau!